Pessoal, hoje é um dia muito especial aqui no nosso podcast Papo Easy. A gente vai abordar um tema que eu gosto muito. E quando a gente ficou pensando quem a gente ia convidar para falar desse tema, a gente não pensou duas vezes. O nosso convidado de hoje é o Márcio Stocco. Márcio, brigadão por ter vindo. Obrigado vocês aí pelo convite. A gente conhece o Márcio já há algum tempo, já participamos de alguns momentos, digamos assim, interessantes, né? Que a gente vai abordar um pouquinho hoje, que faz parte do nosso papo, mas eu queria, antes disso, né, apresentar o Márcio para vocês. O Márcio, ele trabalha com um produto que é um produto que é fácil trabalhar, que é com gente. Easy. Easy, é fácil, né? E aí, Márcio, eu queria que você se apresentasse, dissesse o teu momento de hoje, profissional, aonde que você tá, o que você tá fazendo, até o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. No final aí da nossa gravação, eu vou deixar aí os contatos também do Márcio, para vocês acompanharem o Márcio, tem bastante coisa bacana aí pra gente poder estar compartilhando. Vamos lá, obrigado de novo. Bom, Márcio, 44 anos, marido da Tânia, pai da Alice, que você conheceu a história dela. Trabalho com gente, trabalho com RH já há 20 e alguns anos. Sou do interior de São Paulo, mas estou aqui na região, aqui em Curitiba, desde 2008. E minha trajetória, ela vem toda no começo, até pós-metade ali na indústria. Então, eu sou muito conectado com a indústria, com o chão de fábrica. Até que em dado momento eu empreendo. Tenho uma lacuna ali de empreendimento, que foi muito importante para mim. E depois eu volto, né, para a indústria e agora atualmente na área de serviço, que foi muito bom para mim conhecer também um outro modelo de negócio que não só a indústria. Então, em linhas gerais, é isso. Então, pessoal, é isso, pessoal. A gente vai trabalhar hoje, vai falar, vai conversar, vai debater sobre esse tema, que é gente, né? Tem uma coisa que me marca muito, que uma vez eu escutei e eu gosto de repetir. Toda pessoa jurídica, ela é composta por pessoas físicas. CPFs. Então, você não consegue desassociar, né? Porque a empresa, ela é formada por pessoas. Claro, tem o histórico da empresa, tem a cultura da empresa, mas no dia a dia as relações são entre pessoas. As pessoas que compõem aquela empresa, que trabalham no dia a dia, mas também com fornecedores, com clientes, etc. E certa feita foi feita uma pesquisa para saber os principais problemas das empresas e o que mais... que ficou em segundo lugar, né? Porque o primeiro sempre é ar-condicionado, o pessoal sempre reclama da temperatura. Isso é clássico. É clássico. E a segunda, Márcio, foi um tema chamado comunicação. Toda pesquisa de clima que eu já acompanhei aparece lá a bendita da comunicação como um dos pontos a melhorar. Por que é tão difícil a gente se comunicar dentro de uma empresa? Porque ela é feita de pessoas, né? Mas, de fato, historicamente, toda pesquisa de clima ou qualquer conversa que você tenha com as pessoas ali no dia a dia, a comunicação ela é muito difícil de ser transversal. Ela é muito, muito difícil de ser transversal para todo mundo e chegar na mesma intensidade e no mesmo nível de entendimento, porque você tem lá o emissor que precisa passar algo e às vezes não passa bem, e tem o receptor que às vezes não quer também receber bem aquilo. A comunicação pode ser impopular, por exemplo, né? Então, quando ela não é feita de forma estruturada, ela vai se perdendo ao longo dos comunicadores, as rupturas. E aí que seja para questões do dia a dia, seja para fornecedor, como você comentou, seja para N situações, ela se perde, ela vai se perdendo ao longo e chega no final não com a mesma fluidez que do início da conversa. Eu sempre tive uma percepção que à medida que a empresa cresce, ela precisa de mais gente vão trabalhar em áreas, em equipes, sim. E parece que são fundadas empresas dentro da empresa maior. Sim. Que têm objetivos diferentes, brigam por coisas diferentes.
Minha esposa que não esteja escutando isso que eu vou falar agora, Terezinha, o pessoal da contabilidade, por exemplo, esses nem almoçar com os outros não almoçam, porque eles é difícil enxergar esse pessoal, eles têm hábitos completamente Sim, onde vivem, diferentes. né? Porém, é isso, a empresa ela vai crescendo, formam áreas, essas áreas acabam virando silos. E esses silos criam barreiras que dificultam a comunicação. Sim. Como que você convive isso nas empresas que você já trabalhou ou hoje? Isso acontece mesmo? Como que isso vai, ao tempo, vai piorando? Como é que essa condição de as áreas se fecharem dentro de si dificulta a comunicação? Bom, primeiro porque esses silos que você comenta, eles são feitos por grupos de pessoas similares, né? Você citou contabilidade. São pessoas mais técnicas, pessoas que em alguns momentos não pode ser generalizado, mas mais fechados, mais retraídos. Você vai numa área comercial, é mais expansivo. Então as pessoas vão por proximidade e por jeitos e por tendência não se misturam. É meio que natural. Mas acho que acima de tudo o que eu aprendi nesses 20 anos é que as áreas costumam priorizar o seu processo ao olhar o todo. E quando você prioriza o seu processo, o do outro não é tão importante. Quando você consegue mostrar a importância do todo, há uma colaboração mútua. Mas chegar nesse ponto leva alguns anos. Sempre se fala, né? Às vezes eu conversando com alguns clientes, trabalhando em algumas demandas, o pessoal fala, comprometimento é importante. Certo. Eu falo, puxa, é hiper importante. Mas antes do comprometimento vem o consenso, no meu ponto de vista. Porque as pessoas se comprometem com aquilo que elas combinam. Sim. Porque senão, o meu comprometimento é com a minha causa e o comprometimento do colega é com a causa dele. Você vê a diferença entre comprometimento e consenso? Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Você vai para uma reunião, seja da sua área, ou seja uma reunião de diretoria, pode haver uma série de discordâncias naquela sala e ela tem que ser dita. Mas a partir do momento que teve o consenso, todo mundo está junto daí, no comprometimento. Mesmo que eu votei não a favor de algo, mas assim, está entendido que o grupo tem um consenso para o bem da companhia e, portanto, tem que ter esse comprometimento de levar adiante com a mesma vontade que se você tivesse consensado 100% com aquilo. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. E problemas de comunicação, como é que eles afetam o consenso? Absolutamente, eles afetam porque a comunicação ela também está ligada à inteligência emocional. Como eu disse, às vezes uma notícia não é tão popular que você tem que levar para frente, ela tem que ser justa. Ela não tem que ser boa para A ou B, ela tem que ser justa para a maioria. Mas quando alguém está fechado ao consenso, àquela informação, mesmo que inconsciente, às vezes a gente se boicota. E isso gera ruídos, às vezes problemas graves dentro da companhia. Então isso precisa ser atuado, por isso que a gestão é fundamental, né? De trazer, colocar a bola no chão e mostrar o que precisa ser feito para o bem comum. Existem duas áreas que eu imagino que, na tua experiência como RH, você já foi chamado para resolver alguns conflitos, que era comercial. De operação. E a área de operação. Isso é clássico também, é quase um clichê. Cara, me conta aí algumas situações que fez com que você, olhando de fora, parece que, olhando de forma individual, as áreas têm razão, mas elas não conseguem gerar um consenso por problema de comunicação. Também isso é muito clássico, né? E se você olhar, todos têm razão. Mas esse problema de comunicação, que eu diria que é mais um problema de consenso, que você escuta muito o comercial dizendo o seguinte: meu papel é vender, o teu é produzir. Ou seja, eu não quero entender se você não consegue produzir aquilo, porque tem todo um mecanismo para chegar ali no produto final. Eu quero vender. Já a operação,
por outro lado, fala, poxa, mas eles não olham aqui e não entendem que a gente é a ponta do processo, que não basta só vender, tem que entender as nossas dificuldades. Então, basicamente, o pano de fundo disso é a comunicação e o consenso, do entendimento que, se eles não se alinharem, vai gerar um problema para o cliente, um ruído. E vai mostrar para o cliente um desalinhamento interno, que isso é péssimo, né? Para a imagem da companhia. Tem uma clássica também, quer ver? Vamos ver se você já escutou essa. O cara do comercial. Cara, se eu não empurrar... Ah, sim, sim. Se eu não empurrar esse pedido... Eles têm gordura, né? Se eu não empurrar, não sai, né? É o tal da venda puxada lá, né? Você vai ou empurrada, né? Que seja. Mas assim, isso é clássico também, isso é clássico, mas... E aí que entra o silo, né? Aquela história do meu processo é mais importante que o todo. O meu processo de vender é mais importante que o todo. Eu já fiz o mais difícil. Eu já vendi. Você só tem que fazer e entregar. Da mesma maneira, o cara da produção, né? Ele não enxerga a dificuldade que é vender. Eles, cara, por que esses caras não são capazes? Uma coisa simples, que é muito fácil. Por que eles não passam uma previsão de demanda para os próximos 12 meses? Sim. É tão fácil. O que custa, né? O que custa? É só dizer o que a gente tem que produzir nos próximos 12 meses, que não vai ter problema nenhum. E o que o cara do comercial fala quando o cara de operações diz isso, pede isso? Cara, me dá a previsão nos próximos 12 meses. Ele fala, não sei o que eu vou almoçar hoje. Geralmente é isso, né? Ele fala, não tem como, é imprevisível, o mercado, é a eleição, é a Copa do Mundo, sempre tem os senões, né? E é natural, e sazonalidade, e ninguém quer perder pedido, né? De vem algo em cima da hora, mas que ele tem todo um cascateamento de problemas, né? Que põe o pedido, passa na frente de alguém vai ficar bravo porque foi passado, né? Vai perder um prazo, isso gera, para quem é de operação sabe, gera hora extra, daí o gestor da produção tem dificuldade de trazer pessoas em cima da hora, e aí, enfim, isso vai desenrolando, e às vezes você para e pensa, será que realmente fez sentido toda essa correria? Você falou uma palavrinha aí, cara, que eu quero pegar ela como um gancho para nós. O tal do prazo. Quando que o prazo vira um problema? Quando ele não é cumprido. Então, olha só que coisa curiosa. Eu sou do comercial, eu vendi. Tá dado o prazo para entregar. E quando começa a chegar o momento de o cliente receber e não chega, para quem que ele liga? Pro comercial. Ele é compromissado com o prazo também, né? Aliás, principalmente, né? Ou quando ele vai vender de novo. Cara, Sim, até compro de você, mas só me entrega o que eu comprei. Sim. Não, sem dúvida. Você não vai colocar o gestor da operação para explicar por que ele atrasou. Você não tem nem que fazer isso. Mas o fato é esse, né? O prazo, ele é dado e deve ser cumprido pelo comercial, né? Pelo menos no meu leigo entendimento. E aí começa o atrito, porque daí o comercial enxerga que o pedido não foi faturado. Invariavelmente, ele recebe um valor a mais pela variável. Se ele tem uma comissão sobre isso, ainda mais aí que vem aí a loucura que acontece, né? Ele recebe pelo variável ele é pago em cima de dinheiros, não em produto. Sim. Então, não é aquilo que a fábrica tem, é aquilo que o cliente quer comprar ou está disponível a comprar. Sim. E aí gera o conflito, porque eu acabo vendendo aquilo que eu não programei, a fábrica não tem no estoque, ela tem que produzir, ela não dá um prazo assertivo, e aí começa a gerar muito atrito. Nesse momento que você vê que as equipes elas têm um problema, porque elas não conversaram antes e elas vão conversar no momento do... Sim, da fogueira. Da fogueira. Do incêndio. Do incêndio. Os eternos bombeiros, né? Exatamente. E você já percebeu que chega um determinado momento, apagar incêndio até é uma droga, é algo viciante, parece, assim, que as pessoas, cada vez que elas apagam o incêndio, elas se sentem mais valorizadas? É um sentimento de estar em evidência, de uma pseudo-importância, porque eu estou sempre lá disponível para apagar incêndio, seja sábado, seja domingo, seja madrugada, eu estou lá. Né? Eu sou comprometido, né? Mas
seria muito mais importante ser comprometido com a solução do problema. A pessoa não vai deixar de ser, né, não vai ser menos importante porque não está mais nessa evidência do incêndio. Ele vai ser importante porque ele acabou com o foco e que não vai ter mais o incêndio. Isso é muito mais valioso. E pior, no final pode ser que fique uma situação do tipo assim, o cara do comercial, ele virou o bombeiro e apagou porque ele foi lá, acompanhou a produção, empurrou, botou no carro dele e foi lá e entregou pro cliente. Sim. Cara, eu resolvi, fui eu que vim aqui, Sim. fui eu que entreguei. O cara da fábrica vai dizer, cara, nem estava previsto, não tinha matéria-prima, mas eu fui lá no fornecedor, arranquei a matéria-prima e peguei e fiz. Quem que chora no final? O financeiro. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quem que vai chorar no final? Pô, cara, aonde que estava orçado esse troço chamado Sim. hora extra? Aonde que estava orçado esse negócio frete urgente? E aí você trouxe para discussão uma terceira área, que a gente brinca aqui dentro do Papo Easy, que é justamente o triângulo amoroso. Né? A síndrome do bombeiro, apagar incêndio, o problema de falta de comunicação, faz com que as equipes cada vez se afastem mais. Sim, porque vão se defender. E aonde que elas vão, né? e aonde que elas vão chorar, Márcio? Vem pra minha sala conversar, né? Geralmente tem algo terrível para contar. Então, como é que funciona isso no dia a dia? Como é que o RH trabalha nisso? Como é que o pessoal de gente, como é que o pessoal que está ali lidando com esses conflitos tenta minimizar ou tenta resolver isso? Eu digo que a minha atuação do RH em geral, nesses casos, é um eterno jogo de xadrez. Você tem que estar... Só que você não aparece nesse jogo. Você movimenta as peças, mas não aparece no jogo. Então você tem que escutar demais, filtrar, ponderar. Porque a pessoa, quando vem te contar algo, ela conta com a ótica, né, dele ou dela. Ponto de vista Ponto dela. de vista. E geralmente você... para não gerar um conflito maior, você não pode ir lá e, olha, fulano me procurou, eu preciso agora saber a tua parte. Não é uma audiência. Em algum momento oportuno, você traz um cenário, faz a pessoa também do outro lado trazer a visão, e aí você tem 2 pontos de vista, e aí entra o xadrezinho de conectar essas pessoas, dando a entender que são eles que estão se reconectando, não é ninguém forçando a condição, porque... Quando alguém força, parece dar uma sensação de derrota, né? Alguém teve que intervir, né? Não é o caso. Mas o resumo disso tudo é reconectar as pessoas sem deixar nada ou o mínimo de mácula para trás, né? As pessoas não precisam ser também melhores amigos, né? Mas eles têm que entender o nível de profissionalismo que uma empresa merece, né? E a pessoa tem que agir dessa forma. Você já presenciou, já viveu a síndrome do sino? Síndrome do sino? Vou te falar como é que é essa síndrome do sino. Cara, tá um silêncio assim, todo mundo trabalhando de maneira concentrada. Isso normalmente acontece no final do mês, porque parece que vendedor tem uma vontade, uma paixão de vender bastante nos últimos dias do mês, né? Parece que é ali que o cliente está interessado a comprar, meta, né? Bater meta. E tem um troço que é o sino quando o cara bate a meta. E o cara chega ali faltando 3 dias para acabar o mês e começa aquele sino. Vendeu tal produto e bateu meta e não sei o que. Estourar balão. Você já olhou pro cara de operações quando isso acontece? Deve escorrer um suorzinho aqui do lado, né? Caramba, cara, pode ter certeza, os caras venderam justo aquilo que eu não tenho no estoque, cara. Puta, essa síndrome do sino, cara, é um negócio que eu já vivi muitas vezes. Porque existe uma desassociação, muitas vezes, de objetivo entre o cara que está vendo o resultado da empresa, sob o ponto de vista financeiro, e o cara que está tentando gerar eficiência, que é, cara, como que eu posso produzir com os menores custos possíveis? Que é o cara da fábrica. Sim. Né? Só que são visões diferentes. Aonde ou de que forma você acha que a gente pode tentar minimizar esse conflito, Márcio, esse problema de comunicação?
Eu historicamente vejo, de novo, né, de forma leiga, como técnico, mas como pessoa eu percebo bem isso, uma peça que transita bem nos dois ambientes, que transita bem no comercial, transita bem ali, né, PCP, quando se fala de indústria, né, e que vai para operação. Eu acho que teria que ter alguém, né, um personagem que faça esse link, que entenda muito de gente e que entenda muito de processo. Seja ele um cara profissional sênior, ou alguém que conecta via sistema. Mas o grande ponto é realmente essa relação, essa desconexão entre desejos de comercial e operação, que no final das contas o desejo é um só, né, que é vender e entregar o mais rápido possível, no melhor preço, na melhor qualidade, cliente satisfeito e faça uma nova venda. Eu acho que essa peça, ela ainda se existe, ela não é bem difundida no mercado, né? Não sei, talvez você possa dizer melhor que eu. No episódio anterior, no 4º episódio, esse nosso aqui já é o 5º, né? A gente conversou com o Fernando Conte, e o Fernando Conte, ele trouxe um pouquinho da experiência dele. Hoje ele é responsável pela parte de go-to-market da Tigre, onde ele faz toda essa parte da conexão de mercado e previsão de demanda. Muitas empresas acreditam que você ter um processo estruturado de você olhar para frente sob o ponto de vista de mercado, sob o ponto de vista comercial, e trazer isso para o presente, tentando dimensionar, é algo só para grande empresa, né? Quando o processo em si, ele pode ser aplicado para grandes, para pequenas e médias empresas. Pode estar numa pessoa, mas como ele pode também estar numa metodologia. Sem dúvida. Né? E aqui na Easy, aqui no Papo Easy, grande parte dos temas que a gente trata é justamente a conexão entre roda da frente e roda de trás, que é a parte de vendas e operações. Por quê? O conflito entre essas duas rodas faz com que a bicicletinha caia. Só que tanto a parte de vendas quanto a parte de operações é feito por pessoas. Um método, um hábito, uma rotina, a gente acredita muito em função das experiências que a gente já viveu há mais de 25 anos trabalhando em rotinas de vendas e operações, faz com que essas áreas, não necessariamente elas tenham que ser unificadas, mas elas vão ter um objetivo em comum. Não, sem dúvida. São áreas distintas, com condições distintas, personalidades distintas. É pessoas e método, né? Porque, realmente, pessoas sem método, cada um faz o que acha que é melhor, na melhor das boas intenções. Né? Agora, a pessoa com método, ela difunde isso e todo mundo caminha, ou rema, né? Tem lá as analogias para o mesmo caminho. Né? E aí, sem dúvida, o resultado, principalmente para o financeiro e para o carinha lá que conta inventário depois, né? Sim. É muito, muito, muito interessante, né? E essa previsibilidade, a gente, né, de novo, você mais que eu, mas eu que passei muito em indústria, me recordo de ouvir muito falar de estoque desnecessário, que ocupa espaço, tem dinheiro parado, está obsoleto, você não consegue mais vender aquilo, o que eu faço com isso agora? Né? E aí eu imagino que o método de previsibilidade supre isso, né? Ele minimiza muito esse problema que eu acho que é crônico, né? Quando não há método. Eu gosto de fazer muito uma analogia entre o processo de previsão de demanda e um processo orçamentário. Sim. Você começa a fazer o processo orçamentário um pouquinho antes de acabar o ano, visando o que vai acontecer no ano que vem. Cara, pode ter N alterações de mercado, dólar pode subir, dólar pode descer, questão tributária, N coisas. Mas isso não impede que você faça uma previsão de futuro e depois você vá fazendo um acompanhamento disso. Um orçamento, ele tem sucesso quando, além do planejamento, tem o acompanhamento. Sim, sem dúvida. Sem né? dúvida.
Então, por quê? Porque as pessoas vão lá e vão vendo, puxa, eu gastei mais ou menos antes ou depois do que eu tinha planejado. Isso é um norte para a empresa. Isso ajuda na comunicação. Dá responsabilidade para as pessoas no ponto de vista de despesa e custo. Cara, planejamento de vendas, planejamento de demanda é a mesma O coisa. conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Precisa acelerar, precisa frear, precisa cadenciar. É isso, né? Porque no final do dia a gente não vende dinheiro, né? Nós vendemos produto. Sim. E esses produtos acabam se transformando em dinheiros. Mas se você não tem o produto que o cliente quer, não gera dinheiro. Exatamente. E o pior é quando você produz e não vende, achando que vai, né, que você teve um cheiro que vai vender e faz, porque você não tem método e você acha que por conta da história, enfim, de N fatores, e aí fica parado aquilo, né? Eu já vi algumas vezes isso. É bem interessante, é bem interessante. E com o tempo, a gente vai identificando que tem uma armadilha. E eu vejo que essa armadilha, cada vez nós, enquanto executivos, pessoas que têm um tipo de liderança na empresa, a gente está mais suscetível. Que é a tal da necessidade do resultado imediato. Sim. Né? Nós somos cobrados por resultado e temos que dar resultado de maneira imediata. Só que tem um detalhezinho nisso tudo. Os processos são feitos por pessoas. Isso é uma coisa meio latina, né? De querer tudo muito imediato, sem planejamento, porque o que importa é ser mais rápido. E a história do afiar o machado, né? Que Exato. você vai batendo, chega uma hora que ele não derruba mais nada, né? E a gente tem o péssimo hábito de não afiar o machado, né? De parar, pensar, planejar, principalmente planejar. Ou não dá o tempo. Ou não dá o tempo, para que as coisas aconteçam, né? Sim, porque sim. é um processo. Sim, sim. Todo mundo entra numa empresa, tem um tempo de entendimento da empresa, do produto, do sistema. Tem uma maturação obrigatória, mas a gente é muito imediatista, né? É latino isso. Isso. E implantar um processo de previsão de demanda, que é justamente o alinhamento entre vendas e operações, requer tempo. Você já viu processos fracassarem porque as empresas das quais você trabalhou ou ouviu falar não deram tempo suficiente para que fosse gerado a maturação daquele processo? Sim, mais de uma vez eu vi, porque fazendo isso sem dar o devido tempo, ele vira tentativa e erro, né? E aí você tem aquela ansiedade de vir o próximo, a próxima salvação. A próxima iniciativa da vez? Exato. Aí implanta, faz, não dá o tempo, obviamente. Vocês falavam do voo de galinha, né? Joga pro alto, dá 3 batidinhas de asa e cai, né? E aí é isso, né? É isso, não dá o tempo, não acontece, ou seja, virou um erro, que não precisaria ser. E isso vira meio que um looping, né? Exato. E quando tem várias tentativas, o que acontece com a galera? Eu já vi isso acontecer e nem tenta que não vai dar certo. Isso é clássico também. Não, nem tenta fazer isso, porque em 92 nós tentamos fazer isso e não funcionou. Porque você cria um repertório de fracassos, né? Então é interessante. Cara, e isso tudo trazendo lá o tópico inicial da nossa discussão, que é melhorar a comunicação. Treinar, gerar consenso e ter um método estruturado de você discutir um tema que é tão importante, que é vender e produzir, ajuda na comunicação entre as áreas. Sem dúvida. Principalmente nessas duas áreas. Sem dúvida, porque todo mundo já sabe a tal previsibilidade, já sabe o que vai acontecer. Você não se preocupa mais com isso. Isso sai do teu radar. Né? Você se preocupa com o que de fato é importante, é necessário e eventualmente o que é urgente. E à medida que o processo vai amadurecendo, você deixa de trabalhar apagando incêndio e começa a trabalhar de maneira preventiva. Ou seja, eu não vou esconder do cara do comercial que vai atrasar. Eu vou dizer para ele que eu tenho algum problema, que eu vou resolver,
mas juntos vamos avisar o cliente para que o cliente não seja surpreendido, Sim. porque na data que ele esperava, não. Mas aí tem que ter uma sinergia entre as áreas, Sim, uma parceria, uma uma sinergia. parceria. Porque, inclusive, você pode ter previsibilidade até do quanto você vai atrasar, né? Sim. Vou atrasar 2 dias e meio, né? Você Hum, está claro isso, e aí você cumpre aquilo, né? Isso uhum. é eu cumprir com a palavra, né? Isso é importante. Sim. Isso é muito importante para o cliente, né? Então, a gente... esses problemas são clássicos, né? A gente Uhum. fala aqui, eu estou revivendo, né? Parece que é como uma repetição ela vai acontecendo, né? Uhum. Então, realmente precisa ter algo que definitivamente traz uma virada, né? Um novo modelo para as empresas. Como você disse, as maiores têm mais maturidade, porque tem muito investimento, mas por que não as Uhum. menores? Porque imagina a aceleração que isso ganha de Uhum. crescimento, né? Das empresas menores e médias. Facilitar essa conexão. Então, quando a gente fala muito aqui de tornar as coisas easy ou descomplicadas, é justamente fazer algo que aparentemente é tão difícil, que é juntar vendas e operações. Vendas vai continuar tendo os objetivos, vai brigar por vender, e operações por ser mais eficiente, mas por que não fazer isso de maneira conectada, Sim, né? ordenada, né? Uma Ordenada. coisa... E no fim, assim, não é nenhum absurdo querer isso, né? Uhum. E correr atrás disso. Na verdade, é necessário, né? É bem necessário, porque você tira realmente do... Eu falo muito que pro meu pessoal que quando você tem método, processo bem ajustado, ele gera o bem mais valioso, que é tempo. Uhum. Tempo te faz, e o tempo ocioso, às vezes, ele é precioso, né? Sim. Você começa a pensar em soluções, né? Uhum. E aí você eleva o patamar. Uhum. E aí você fica muito feliz com aquilo, te gera mais tempo. E aí é um círculo vicioso bacana, bom, Virtuoso. virtuoso, não vicioso. Tem Virtuoso. razão, tem O razão. vicioso é o apagar Tem razão, incêndio. tem razão, tem Agora, razão. preventivo já começa a ser virtuoso. Sim. Uma coisa positiva chama a outra. E as pessoas começam a celebrar isso. E Isso. isso gera, inclusive, uma outra atmosfera, né? Uhum. De melhor comunicação, porque as pessoas estão mais conectadas. Uhum. Então, assim, não é matemático esse ajuste, mas a comunicação é feita de método e de pessoas com essa habilidade. Isso ensina. E vem com o tempo. E vem com o tempo. Isso é inevitável. Não existe solução milagrosa e imediata. Então, comunicação não é um problema só de grande empresa, que é muito grande, mas também de pequenas empresas. Às vezes a empresa é formada por pessoas que estão numa mesma sala e mesmo assim elas têm dificuldades de conversar. Sim. Então isso não é só da grande empresa, é da pequena, mas tem solução. Sempre tem. Sempre tem. E não é tão complicado assim, Márcio. É uma questão de alinhamento. Só que não existe, no meu ponto de vista, tá? Então, é uma afirmação muito pessoal do Christian aqui. Nada acontece que não seja através de pessoas. Isso é inevitável. Sempre foi, sempre será. Por Sempre. mais automação que se tem, alguém precisa programar essa automação, alguém precisa desenvolver isso. Sempre por trás tem gente pensante, né, e criando soluções. Isso sempre vai existir. E são justamente essas pessoas, se bem alinhadas e conversando sobre os mesmos temas e os mesmos interesses, que vão gerar os resultados para a empresa. Então, quando a gente fala num processo aqui de previsão de demanda, por incrível que pareça, uma área que eu gosto de trazer para discussão, sabe qual é? A de pessoas. Imagino que seja porque faz a galera pensar, ou porque não entende nada, porque vai fazer talvez algumas perguntas que quebram o protocolo, né? Também, isso eu ia te falar. Pô, normalmente, tô brincando aqui, tá? Mas é um dos caras mais perdidos que tem, é os caras do RH. Lógico. Mas é de propósito mesmo. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser boba, mas pode ser que ajude e tal. Pô, tem uma E aí uma pergunta quebra, que né? quebra. Primeiro por isso, porque tá ali, pode gerar uma ideia de que não tá preso no problema. Mas sabe
um ponto bem importante, que eu gosto de trazer sempre a figura da área de RH, ou área de pessoas, para dentro da discussão, porque tudo gira em torno de pessoas. Sempre. É a pessoa de fora do RH analisar os conflitos, tentar ajudar nesse alinhamento, mas também decisões erradas que são ou não tomadas, ou decisões erradas, elas impactam nas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que dentro, falando de uma área de produção, você pode ter a pessoa mais técnica do mundo. Se ele não consegue transitar entre as pessoas, ele vai ter muito mais dificuldade, né? De progredir, de se fazer entender. Pode ser genial a pessoa. E eu já vi pessoas geniais com uma dificuldade tremenda em transitar com pessoas e com isso não atingir o resultado que ele queria. Porque você não enfia a goela abaixo das pessoas, você conquista, né? Então é comunicação de novo, né? E tem coisas simples, quer ver? Certa vez, eu fiz todo um planejamento para férias coletivas no final do ano. Acho que nunca aconteceu com você. Cara, vamos precisar aproveitar, então, faz 5 anos que a gente não dá férias coletivas. Esse ano vamos... Mas antes vamos checar com todas as equipes, né, para ver se vai ter alguma demanda e tal. Não, pessoal, tá tudo tranquilo, tudo que é para vender já tá no estoque e tal. Podemos parar entre Natal, Ano Novo, assim já vamos fazer a manutenção dos equipamentos, vamos segurar a entrada de material para poder fazer um inventário melhor. Porque, cara, a pior coisa que tem é fazer inventário movimentando o material. É o segredo do sucesso, né? É você tá contando e o cara tá movimentando o material ali do lado. E aí você tá nessa pegada assim e tal, checa isso já lá por setembro. Pessoal, é isso mesmo? Beleza. Outubro você pergunta de novo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí, em novembro, você comunica o sindicato. Sim. Sindicato, tá aqui, ó, a gente vai, né, fechar, vai ficar só algumas pessoas para poder fazer o inventário, algumas pessoas aqui da manutenção, mas a fábrica em si para. Fica tranquilo, né? Não vai ter surpresa. Pessoal, pode comprar passagem, reservar a casa na praia. Esse ano, pessoal, recuperem, descanse, porque janeiro a gente vem com tudo. O que acontece? Vem um pedido. Que ninguém sabia de algo que não tá no estoque. Cara, isso gera um estresse do caramba. Sem dúvida. Você já viveu isso? Mais de uma vez. E reverte, e se explica, e convence as pessoas. E aí tem o que já comprou passagem porque não via a família há 5 anos, aquela coisa toda. Isso acontece e muito. Cara, e muito. Isso não é um problema de comunicação? Sem dúvida. Por mais que diga que aquele pedido... Desculpa. Que aquele pedido surgiu. Cara, o pedido não surgiu. Porque se ele surgiu, a gente não soube acompanhar aquele cliente para poder... Cara, só esquecemos de perguntar para os caras que são chave de saber se o cara tinha um pedido ou não. Por quê, cara? Exato. E lá na ponta, né? Olha, nós estamos com uma intenção. Você tem algo que a gente já pode se provisionando, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas porque ela vai esvaziando, como eu disse lá no começo, a comunicação ela vai esvaziando. Quando chegou, talvez, essa informação no comercial, não sei se talvez não chegou com o mesmo grau de importância, ou se talvez não foi dada a devida prioridade, e acontece, não é por causa de A ou B. Isso acontece e muito. E muito. E uma das maneiras que a gente encontrou de minimizar, porque a gente nunca vai resolver o problema de comunicação, ele é intrínseco às relações humanas. Sim. Porém, uma das formas que a gente tem experiência aqui dentro da HK 360 de ajudar a resolver isso é botar as pessoas a conversar de maneira estruturada. Como que a gente resolve isso de maneira estruturada? A gente resolve isso de maneira estruturada tendo uma rotina. Então, em determinado momento, a gente vai discutir os próximos meses e todo mês a gente renova
um mês para frente. Uhum. Cara, pode surgir algo? Claro que pode. Mas a gente discutiu 6 meses para poder surgir algo novo. Sim. Então, o pessoal que vende vai renovando a fé e a esperança todos os meses. Uhum. O pessoal que produz vai olhando para ver se aquilo que está no estoque está alinhado com a fé e com a esperança dos próximos meses. E eu brinco, né, meio que fazendo já um trocadilho aqui, né, que do mesmo jeito que tem fé e esperança, a palavra tem poder. Sim. E quando mais de uma pessoa fala de maneira conjunta, parece que as coisas acontecem. Então, cara, aqui a gente acredita que discutir o tema previsão de demanda de maneira renovada mês contra mês, gerar uma colaboração e um consenso melhora a comunicação. Sim, porque ela vai se repetindo, ela vai ficando natural, né? Ah, essa discussão, trazendo o exemplo que você comentou das férias, essa discussão ela vai tendo, vai se trazendo os elementos, os problemas do passado. Chega uma hora que todo mundo já sabe pegar essa informação e replicar para quem de direito. Uhum. E aí o nível de previsibilidade aumenta exponencialmente. E sabe como que você começa a amarrar esse negócio? Porque além de prever, você realiza. Sim. E como que você realiza? Quem vende, vende aquilo que preveu. Uhum. E quem produz, produz aquilo que foi vendido. Sim. Cara, o cara de operações participa do planejamento de venda e o cara de vendas participa da rotina de gerar o produto em estoque. Uniu essas áreas, os interesses passam a ser comuns, a gente começa a trabalhar de maneira proativa. Absolutamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa de ser um silo, deixa de ter uma barreira, deixa do seu processo ser mais importante para o todo. Você esquece, na verdade, a divisão, né, de áreas. Você passa a ser uma coisa só, que é o objetivo da produção e entrega. Venda, produção e entrega. E aí, nesse contexto, Márcio, já. Calma aí, que o pessoal aqui da Produção. produção já está avisando que está chegando o final. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria que você dissesse para nós, cara, com toda a tua experiência, situações que um bom planejamento, uma boa integração das pessoas pudesse te salvar de situações que você até perdeu algum colaborador ou alguma situação que você teve que até participar do tipo, puxa, a pessoa deixou de ser boa porque a empresa não detectou esse tipo de situação antes. Como que uma situação de uma previsão de demanda, uma gestão da rotina, acompanhar objetivos, poderia ter te ajudado em situações que você teve que ir por uma situação não desejada porque faltou comunicação? Puxa vida. Eu acho que o que me vem, assim, bem forte, não tem tanta relação com esse fluxo, né, de comercial e produção, mas afeta diretamente, que ao longo da minha trajetória eu lido e lidei muito, né, mas na indústria muito mais com o sindicato. Uhum. E é natural que em alguns momentos a situação fica um pouco mais nervosa, né, mais tensa. E principalmente quando você está numa estrutura um pouco maior, fazer chegar a informação para todo mundo, falar da importância, do cuidado que tem que ter nesse momento, para evitar conflitos. Porque, assim, no final de tudo isso, ele gera um problema para vendas e produção, que é uma possível parada, um descontentamento, uma informação mal colocada. E aí, nesse momento, a comunicação ela é fundamental, porque uma informação mal colocada, ela pode gerar um descontentamento coletivo e pessoas descontentes não têm o mesmo grau de entrega. Então, você percebe a curva, claramente a curva de descendência nesses momentos de baixa comunicação, que gera descontentamento coletivo, alguns individuais muito fortes, né? E por fim gera um problema de recuperação depois desse tempo
com tudo que a gente já falou, né? Trabalhar final de semana, convencer as pessoas a virem, atrasos, e aí o cliente não quer saber o motivo. Mas, assim, foi o que me veio muito forte à mente. Mas eu passei por muitas situações não tão drásticas como essa que eu comentei, de uma falha, um erro, uma palavra mal colocada, uma promessa não cumprida. Isso nossa, esse é um grande problema, né? Uma promessa não cumprida, que faz a pessoa que você tinha, né, abrilhantado ali, começa a cair, e aí não é a pessoa, né? Foi a comunicação que fez a pessoa ir se apagando. Então, você vive isso, acho que o tempo todo, né? Todo dia. Várias vezes por dia. Cara, e aqui, no nosso Papo Easy, promessa é dívida. Cara, brigadão por ter vindo, brigadão por ter abrilhantado aqui o nosso podcast. A única promessa que eu consigo fazer nesse momento é que o Márcio, em algum momento no futuro, vai estar aqui com a gente para aprofundar um pouquinho esse assunto de gente, porque a gente não tocou nem em 15, 20% não. do tempo. Esse papo é longo, mais, né? E se começar a contar causos, então... vai longe, né? Aí vai longe. Então, galera, aqui, ó, nessa parte aqui tá nossas redes sociais, tá? Por favor, acompanhem, tem muito tema interessante, tema que às vezes quem está vivendo pode achar complexo, mas quem sabe a gente pode dar uma ideia diferente de sair numa situação difícil. E também aqui vocês podem ter acesso às redes aqui do Márcio. O Márcio é um cara bem ativo também, tem bastante interação com o pessoal que está acompanhando ele. E, de novo, aí, obrigado aí por estar prestigiando a gente. Teremos aí mais episódios e contamos aí com a audiência de vocês. Até mais, até o próximo. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.